Que Deus abençoe a sua vida no nome do Senhor Jesus. Meus amados, aqui quem fala com vocês é o pastor Alexandro Moura. Todos os dias, a partir das 22 horas, nós estamos aqui, através desse canal do YouTube, levando a você uma palavra e também uma oração. Essa palavra e essa oração de todos os dias tem o intuito, o propósito de abençoar a sua vida, abençoar a sua família, abençoar seus projetos, seus sonhos, principalmente você que tem procurado colocar a sua vida na presença de Deus. Eu gostaria que você se inscrevesse nesse canal. Se você já é inscrito, ótimo. Então, deixe o seu like e compartilhe com no mínimo 10 pessoas, e essas pessoas recebendo essa mensagem com a oração serão abençoadas, e você, por ter enviado para elas, você vai ser muito abençoado também. Eu gostaria que você nesse momento prestasse muita atenção àquilo que eu vou falar para você. Nós temos colocado mensagens com o propósito de preparar você para um ano de vitória, um ano abençoado, um ano onde tudo vai dar certo. Mas eu gostaria hoje de levar a você uma mensagem que fizesse você refletir sobre como está a sua vida com Deus. Como está a sua vida diante do Todo-Poderoso? Eu quero lhe ajudar a você compreender como é importante construir uma vida na presença do Todo-Poderoso. Ter um relacionamento com Deus, ao ponto de você, tendo uma história, tendo um relacionamento, tendo uma vida com Deus, isso venha pesar no momento ou nos momentos mais difíceis da sua vida. A Bíblia fala aqui em Isaías, no capítulo 38, acerca de um homem chamado Ezequias. A Bíblia diz: a doença de Ezequias e a sua cura maravilhosa. Diz assim: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veja bem, ele adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós. Ele disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, e disse: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade e com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade. Meus amados, veja como foi para Ezequias, o rei Ezequias, construir uma intimidade com Deus. Como foi importante para ele ter essa intimidade com Deus, ter construído essa intimidade com Deus, esse relacionamento com Deus ao longo da sua vida. Porque não foi o fato dele ser rei, não foi o fato dele ser ungido rei que o livrou da morte certa. Porque a Bíblia é clara, a enfermidade que sobreveio sobre ele era mortal, era para a morte.
o profeta que visitou ele no leito dele, disse para ele, para que ele colocasse a casa em ordem, porque ele não iria mais se levantar daquele leito. Veja bem, o próprio profeta de Deus veio lhe trazer a mensagem do Deus Todo-Poderoso, dizendo para ele: olha, põe em ordem a tua casa, porque você não vai sair dessa cama. Então, não foi o fato de ser rei, não foi o fato de ter poder, de ter dinheiro, de ter riquezas, não. Foi o relacionamento dele com Deus, foi uma vida de fidelidade, foi uma vida de inteireza de coração, foi o fato de ter andado com Deus que o fez, naquele momento, colocar diante de Deus tudo aquilo que ele viveu, tudo aquilo que ele fez, tudo aquilo que ele era e mais. A Bíblia diz que ele colocou o rosto na parede e chorou muitíssimo. Chorou muitíssimo, quer dizer, embora ele tivesse tido uma vida com Deus, embora ele tivesse sido fiel a Deus, embora Ezequias ele fosse inteiro de coração para Deus, mas ele humildemente pediu que Deus levasse em consideração tudo aquilo que ele havia vivido. Veja bem, ele não usou o que ele fez, ele não usou o que ele era, como ele era diante de Deus, como moeda de troca. Não, ele apenas lembrou ao Senhor como o Senhor e ele se relacionavam, como ele e o Senhor e ele tinham uma vida de fidelidade, de coração inteiro. Não havia falsidade, não havia de forma alguma uma falsidade da parte de Ezequias com Deus, mas ele era inteiro para Deus. Mas mesmo assim, ele não usou isso como moeda de troca, ele apenas lembrou e chorou e se humilhou. Isso fez com que despertasse em Deus o desejo de acrescentar aos anos de vida dele mais 15 anos, e ainda por cima a derrota dos inimigos dele, a bênção do livramento para ele, para a família dele e para todo o reino dele. Meu querido, minha querida, você que está me ouvindo agora, como é importante a pessoa ter uma vida com Deus, porque imagina se Ezequias fosse um homem que não tivesse nada, absolutamente nada para apresentar a Deus, a não ser palavras vazias, a não ser palavras sem nenhuma consistência, que é o que a maioria das pessoas fazem. A maioria das pessoas, elas não ligam para Deus, elas não olham para Deus, elas não perdem, né? Não entram numa igreja, segundo elas, não perdem o tempo entrando numa igreja, falando com Deus, não perdem, segundo elas, o tempo delas lendo a Bíblia, orando, buscando a Deus, pensando ou se preocupando com o que Deus acha ou deixa de achar da vida dela, do proceder dela, do comportamento dela, do coração dela, dos pensamentos dela, dos sentimentos dela. Ela vive uma vida do jeito que ela quer viver. Mas na hora que a coisa aperta, na hora que a situação aperta, na hora que a doença vem, perigo vem, a fome vem, o desemprego vem, o casamento é fracassado, a família é abalada por alguma tragédia, acontece algo, aí a pessoa lembra que Deus existe. Aí a pessoa lembra que Deus é Deus. Aí a pessoa lembra que Deus é Deus. E aí ela não tem nada para apresentar a Deus, a não ser palavras, a não ser uma vida vazia. Eu não estou dizendo que isso é o seu caso. Eu estou dizendo que a maioria das pessoas fazem isso. E isso é o que muitas vezes tem levado a maioria das pessoas a fracassar, a sucumbir diante dos problemas, porque ela não tem nada para mostrar, ela não tem nada para apresentar, a não ser palavras vazias. E aí é que ela começa a se preocupar em buscar a Deus, a ir numa igreja, a orar, a pedir ajuda em oração. Mas até que ponto isso é verdadeiro? Até que ponto isso não parte de uma necessidade? Até que ponto isso não parte de querer uma troca? Não, mas se Deus me curar,
eu vou na igreja agradecer. Mas se Deus me abençoar, eu vou numa igreja agradecer. E se Deus me der vitória nisso ou naquilo, eu vou numa igreja agradecer a Deus. Meu amado, meus amados, tenha uma vida com Deus. Tenha uma vida com Deus. Não tenha um relacionamento vazio. Tenha algo para mostrar. Tenha algo para apresentar a Deus. Porque a chuva vem para os bons e para aqueles que não são bons. O sol também vem para os bons e para os ímpios. O mesmo sol que brilha sobre aquele que serve a Deus, brilha sobre aquele que não serve. A mesma noite, as mesmas estrelas que estão sobre a cabeça daqueles que servem a Deus, que acreditam em Deus, estão sobre aqueles que não acreditam. Então você pode, de repente, ser acometido de alguma coisa. Eu não estou rogando praga para você, não. Estou apenas dizendo que a vida é assim. Coisas boas acontecem na vida de pessoas ruins e coisas ruins acontecem na vida de pessoas boas. Mas o fato de você ser uma pessoa boa não impede você de passar problemas. Mas se você tem algo a apresentar a Deus, Senhor, eu andei com fidelidade, Senhor, eu sou inteiro de coração, eu creio no Senhor, eu tenho sido fiel ao Senhor, com certeza, se houver humilhação, se houver fé, se houver vida com Deus, haverá milagres, haverá restauração, haverá vitórias. Veja que Deus mudou a história daquele rei, não porque ele era rei, não porque ele era rico, poderoso, não, mas porque ele tinha um relacionamento, uma vida com Deus. E você sabe que tudo isso começa numa oração. Vamos falar com Deus. Prepara o seu coração, prepara um copo com água. É momento de oração. Vamos todos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso querido Pai, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu não sei em que momento da vida dessa pessoa que ora conosco, eu não sei em que momento da vida dela essa oração chega. Eu não sei se ela está bem, se ela está vivendo o melhor momento da sua vida, ou se ela está vivendo um momento difícil, um momento ruim. Mas uma coisa eu posso dizer, meu Deus, que quando nós vivemos uma vida de oração, e quando nós passamos não só a orar, mas a obedecer, a ter uma comunhão com o Todo-Poderoso, nos momentos, meu Pai, mais difíceis da nossa vida, o Senhor entra com providência. E eu quero, meu Pai, de todo o meu coração, que o Senhor entre com providência na vida dessa pessoa. Porque tudo aquilo, meu Pai, que parece difícil, tudo aquilo que parece impossível, tudo aquilo que parece sem jeito, sem solução, o Senhor pode operar um milagre. Meu Deus, eu quero nesse momento orar para que essa pessoa seja abençoada e a vida dela seja transformada pelo poder de Deus, pelo poder da fé. Senhor Jesus, consagra esse copo com água e no momento que essa pessoa beber dessa água, ela receba a virtude, ela receba o poder de Deus. Amém? E graças a Deus. Receba o milagre, receba a vitória na sua vida. E no nome de Jesus, beba dessa água agora. Queridos, eu gostaria que você enviasse essa oração para no mínimo 10 pessoas. E também que você procurasse ouvir as mensagens anteriores a essa mensagem, para que a sua fé, para que a sua vida com Deus seja fortalecida. Que Deus abençoe a sua vida. Até amanhã, no nome do Senhor Jesus.